nós bebemos no existencialismo, nós bebemos no behaviorismo. Onde tem conhecimento, a gente tem que beber. Porque algo a gente extrai dali, mas não dá conta da questão social. Não. E a coisa mais interessante, Marcos, é que o projeto Genoma acabou revelando que aquela ideia que a gente tinha que tudo é muito mais genético do que outra coisa, bullshit, né? Porque mostrou que a gente é muito mais epigenético do que genética em si. Ativamos essa ou aquela proteína de acordo com o que vivemos ou deixamos de ao viver. Redor. Sim. Então, aquela coisa que somos seres sociais, somos mesmo. Tem gente que fala assim, eu não quero conviver com fulano que ele é diferente. Eu convivo com todo mundo porque na diferença eu me reafirmo. Sim. Eu não posso me reafirmar se você é igual a mim. Sim. Eu não me vejo. Ou então eu vejo uma imagem que é a mesma que eu conheço. Sim. Eu tenho que ter um espelho que me mostre outras coisas. Sim. E são os outros. Né? Essa coisa dos outros, até você conviver com uma pessoa que tem valores tão distorcidos, por exemplo, esse rapaz aí que proibiu a mulher de receber mais uma comida ou uma comida, é duro ver. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você saiu de lá e falou assim, que bom que eu não sou essa pessoa. Sim. Né? Claro. Porque a diferença me faz reafirmar o que eu tenho ou o que eu tenho que melhorar. Sim. Né? Quando eu vejo uma pessoa muito bacana, eu falo, putz, que lindo, eu posso não querer ser você, mas eu posso em mim trabalhar coisas que me façam ter esse mesmo olhar para mim, né? De ser um pouco melhor. Então, assim, eu entendi direitinho, e aí a gente vê essa coisa do genoma mostrando isso. Sim. Né? Não é um achismo nosso. Não. A genética, ela desperta para... É como se fosse um gatilho, né? Tá ali. Que dependendo do que você vive, ela morrerá ali. Isso você vê em gêmeos idênticos. Exatamente. Que eles começam com a mesma base e no final eles estão completamente diferentes. Sim. E quanto mais afastados de realidades diferentes, mais isso fica mais gritante. Né? Isso fica mais gritante. Mas é interessante porque o que eu vejo é que, infelizmente, a gente tem um movimento de massa, né? Que a gente vive numa sociedade que os movimentos de massa são muito grandes. E esses movimentos de massa fazem com que não pense, não reflita, simplesmente faça o que se espera, né? De cada faixa etária, porque também tem isso. Sim. Se espera do jovem uma coisa, do adulto outra coisa, e do idoso uma outra coisa. Tudo coisas muito massificadas. E se a pessoa não tiver alguns gatilhos de reflexão, ela reproduz aquilo direitinho. Sim. E ela nunca se questiona. Aí eu falo assim, gente, como que uma pessoa vive a vida inteira e não chega uma hora e fala, esse negócio não tá legal. Isso não sou eu. Mas a gente sabe que ocorre. Então, esse devolver também é a gente começar, é quase que acender uma luz, né? É acender uma luz, é devolver, é entender que a gente precisa de muito menos do que a gente tem. Eu tenho muita dificuldade com a ideia da riqueza, ela também, a minha, é muito perturbadora. Eu não consigo compreender porque alguém precisa dar 30 mil reais num tênis. Ainda que eu tivesse 30 mil reais para dar num tênis, eu não o faria, porque isso não pode ser uma coisa aceitável diante da... mas eu ganhei o meu dinheiro, eu posso fazer... Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Pode. Agora, eu apenas estou dizendo que a mim me constrange. Eu não acho que isso seja normal diante da... Até porque não há nenhuma tecnologia que justifique um tênis custar 30 mil reais. Né? Chega um ponto que não é a tecnologia, é a grife, é a marca, é o eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você, eu tenho e você não tem. Gente, eu não preciso disso. Se eu morrer amanhã, essa camisa é de outra pessoa. E tudo bem. Que bom que vá para outra pessoa e que ela use muito. Que né? bom. Que dure muito. E que bom que eu morra, porque também eu detestaria a ideia de viver para sempre. A gente tá num tempo... Eu estava em casa um dia agora e eu estava olhando tudo, assim, os móveis, objetos, e aí eu fiquei pensando assim, gente, a gente trabalha tanto para ficar tendo com essas bobeirinhas dentro de casa
que não fazem nada, não produz nada. E quantas vezes a gente está sendo um lixo humano, sabe? Indo para a rua, gastar para trazer. E quando a gente morre, a gente não deixa nada, aquilo tudo fica ali, sabe? E aí eu falo assim, gente, quantas vezes a gente está fazendo uso de coisas desnecessárias? É porque a gente comete uma falha muito interessante. Como nós somos muito vazios, e todos nós temos um vazio interior muito grande, a gente acha que esse vazio vai ser preenchido por status, por poder, Exato. por coisas. É óbvio que qualquer pessoa precisa ter o básico. E o que é o básico? Eu preciso ter moradia, eu preciso ter alimentação, eu preciso ter direito a ir ao médico quando eu precisar, a tirar férias uma vez no ano, a criar meus filhos. Isso é o básico. Mas passou disso, você não precisa. Então, as pessoas acham que vão preencher o vazio com isso e não vão. E acaba a gente sendo um grande acumulador. Porque só existe uma forma de eu acabar com o meu vazio. Eu só me salvo no outro. Não há salvação que não seja no Exatamente. outro. Eu preciso do outro para me salvar. Tá doendo em você, conserte a dor do outro, ajude o outro, faça pelo outro que você se remenda. Não adianta, você pode comprar o que for, você pode ir para onde for no mundo. Porque eu posso viajar, não importa. Se não for na interação com o outro, você não se salva. Exatamente. Até porque a generosidade, a gentileza, pode começar em você, mas se ela se finaliza em você, você não está expandindo. E o amor é uma energia expansiva. Sim. Então, na hora que eu sou gentil com alguém, como você fez com o prato a comida, a água, isso é uma expansão. Uma expansão de vivência, né? Tirando o seu melhor para o outro. Você está falando isso do vazio, os estudos mostram, até tem um estudo em inglês que fala exatamente isso, que quando você vai preenchendo necessidades materiais, você até um certo ponto vai aumentando a sua percepção de felicidade, Sim. entre aspas, Sim. Até você ter educação, saúde, lazer. Quando você tiver o básico, né? O básico, tanto faz bem você nutrido. Bilhardário ou tanto você faz. Passou disso, eu digo assim, até o capítulo 3. Depois do capítulo 3, se você continuar só nisso, o que aumenta é depressão, suicídio e dependência. Porque aí perde o sentido. Porque aí o homem deixa de ser homem, né? Deixa de ser. Exato. Para ser exatamente isso. E um outro estudo revela que as pessoas, quanto mais materialistas, quando se aproxima da morte, que nos equipara e nos qualifica, né? Ali todo mundo é igual, todos iremos. São as pessoas que têm mais desespero. Sim. São as pessoas materiais. Porque ali não tem como. Ela o que é que eu vivi, afinal de contas? Porque o que eu quero na minha vida é memórias. Eu adoro memórias. Também. Adoro viver coisas novas, diferentes, experimentar, conhecer pessoas. Essa memória aqui, ninguém me tira, ela é minha. Sim. Isso Nesse é rico. Vale muito mais do que né? qualquer coisa. A grande vivência.